virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Graças ao Senhor, penúltimo dia do ano. Ó Senhor Jesus, que alegria é estar com vocês todos os dias. Durante todo o ano, o Senhor nos tem sustentado com palavras de sabedoria, com provérbios que a gente inicia o programa Mães Amorosas. Graças a Deus. E hoje, 30 de dezembro, o provérbio diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31, 10. E o título do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. Mulher virtuosa, parte 1. A mulher virtuosa é uma mulher completa. Seu marido confia nela, pois com ela sempre haverá lucro e nunca prejuízo. Ela trabalha com as próprias mãos de bom grado, sem reclamar. De longe busca os mantimentos. Seu dia começa cedo, cuida da família e distribui tarefas às servas. Examina uma propriedade e a compra e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela acode ao aflito e estende a mão ao necessitado. No inverno, todos da casa estão bem protegidos. Seu marido é um juiz estimado dentre os anciãos da terra. Ela fala com sabedoria e a sua língua transmite graça. Seus filhos se chamam ditosa e seu marido sabe que ela sobrepuja a todas as demais mulheres. Em se tratando de mulher dos sonhos, os homens logo imaginam beleza. Porém, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É possível sim ser a mulher virtuosa, pois alguém que crê no Senhor Jesus tem dentro de si todas as virtudes descritas nesse provérbio. Vivendo no Espírito, toda esposa pode ser uma mulher virtuosa. Vivendo no Espírito e tendo Jesus dentro de si. E quero lembrar-nos, irmãs e irmãos, de que somos a noiva de Cristo. Devemos, portanto, ser como a mulher virtuosa para o nosso Senhor, cuidando bem de sua casa, a igreja. Estamos encerrando o ano e o meu desejo para o novo ano é que possamos dar ao Senhor alegria e satisfação, amando e servindo a Ele como a mulher virtuosa. Assim teremos não apenas um feliz ano novo, mas uma vida feliz. Amém? Esse é o nosso desejo, é o desejo da equipe do programa Mães Amorosas. Que todas as nossas irmãs tenham uma vida feliz em Cristo Jesus. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Arleide Duarte. Bom dia, amadas, santas, amadas irmãs, bom dia, aleluia, Jesus é o Senhor, amém. Mais uma terça-feira, mais um rico desfrute do alimento diário, do volume 4, que tem por título Reconectados a Cristo, do nosso amado irmão Pedro Dom. Hoje é terça-feira da semana 3, a leitura bíblica está em Gênesis 4, do versículo 3 ao 22. E o versículo para ler com oração está em Gênesis 2, 24, que fala:
Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o título de hoje, uma linhagem sem Deus. Apesar de Caim ter sido expulso da presença de Deus por ser homicida, arrogante, petulante e presunçoso, Gênesis 4, do 3 ao 9. Deus ainda foi misericordioso para com ele, não permitindo que ele fosse morto. Porém, pelo fato de estar longe da presença do Criador, Caim gerou uma civilização de cultura desprovida de Deus. Em Gênesis lemos: coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Depois, a primeira coisa que Caim fez foi edificar uma cidade chamando-a pelo nome de seu filho. Quando saiu da presença de Deus, Caim perdeu o sustento, a alegria e a proteção que Deus providenciava para a manutenção da vida humana. Então, enquanto Adão e Eva estavam no jardim do Éden, na presença de Deus, estes lhe proporcionavam tudo o que necessitavam para seu suprimento. Caim, porém, uma vez expulso da presença do Senhor, teve de fundar uma civilização totalmente destituída de Deus, substituindo aquilo que Deus antes proporcionava no jardim do Éden e que o homem perdera. Ele precisou edificar uma cidade com muros para sua proteção, uma fortaleza para se defender. Teve de prover seu próprio sustento e inventar divertimentos para ter alegria. O homem precisa desses 3 itens para viver, isto é, a civilização humana, e se apoia em 3 pilares. O primeiro pilar é o sustento, que é o mantimento, comida e bebida. O segundo pilar é a segurança. O terceiro, a alegria, o entretenimento. Essas são as 3 indústrias que mais crescem em qualquer geração e permanecerão até a volta do Senhor. E enquanto houver uma civilização sem Deus, elas sempre estarão presentes. A descendência de Caim é responsável pela primeira ocorrência de violação do princípio de casamento. Um de seus descendentes, Lameque, praticou a bigamia, pois tomou para si 2 esposas. Gênesis 4:19. Quando Deus instituiu o casamento, formou a mulher e a apresentou a Adão, dizendo: por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Gênesis 2:24. Quando instituiu o casamento, Deus não disse: e se une às suas mulheres. O Senhor instituiu o casamento monogâmico. No entanto, a descendência de Caim quebrou essa regra, dando início à poligamia com Lameque, tomando para si 2 esposas, Ada e Zilá. Ada significa ornamento e Zilá, sombra. Por causa de sua vaidade, o homem gosta de mulher bonita, como um vaso de flores exibido em casa. Essa é Ada. A outra é Zilá, que lhe dá sombra, ou seja, conforto, fazendo boa comida e tratando bem. Ter uma Zilá é como ter à disposição sombra e água fresca. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Gênesis 4:20. Eis a profissão que a civilização sem Deus inventou para seu sustento, para sua sobrevivência. Habitavam em tendas, uma casa ambulante, para poder se locomover junto com os rebanhos em busca de novos pastos. Isso denota que Jabal é o pai daqueles que cuidam do sustento, provendo alimentos para a manutenção da vida. Outro filho de Lameque foi Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta.
Gênesis 4:21. Aqui aparece pela primeira vez a profissão de músico, que toca instrumentos musicais para o entretenimento humano. Visto que não tinham mais a presença de Deus, o homem precisou criar diversões, prazeres que lhe dessem alegria. O terceiro filho de Lameque, Tubal-Caim, é o pai, o artífice da criação de instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Gênesis 4:22. Tais instrumentos servem como armas, tanto para a defesa como para o ataque. Essa foi a cultura inventada pelos descendentes de Caim, para repor o que perderam ao sair da presença de Deus. Ficam evidentes as invenções humanas para atender aos 3 pilares de sua subsistência: sustento, entretenimento e segurança, o que até hoje prevalece. Bom dia a todos. Pelo sangue de Cristo temos uma aliança eterna. Vamos fazer a imersão na terça-feira. Temos uma aliança eterna. Pelo sangue de Cristo temos uma aliança eterna. Pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, temos uma aliança eterna. Temos uma aliança eterna. Pelo sangue de Cristo, temos uma aliança eterna. Pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, temos uma aliança eterna. Amém! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, irmãs cooperadoras do programa Mães Amorosas. Hoje, penúltimo dia da nossa leitura bíblica, nós vamos começar com Malaquias. Então, quero orar ao Senhor, por mais esse livro que o Senhor está dando para a gente aqui. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, dia 30 de dezembro. Muito obrigada por chegarmos até aqui na leitura bíblica. Ó Senhor Jesus, obrigada por estarmos quase cumprindo o nosso voto. Senhor, possa guardar todas as irmãs que estão junto com a gente, lendo a Bíblia nas suas casas. Senhor, valorizando essa palavra que está disponível para nós nos tempos atuais. Obrigada por podermos ter livre acesso a ela. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra, e ela pode dividir a alma do Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor pode transformar-nos, o Senhor pode conformar-nos à Sua imagem através da Tua palavra. Ela é poderosa, por isso nós a amamos e nós valorizamos, e nós desprendemos tempo com ela, investimos o nosso tempo com a palavra, porque o retorno é eterno, que nós ganhamos é para toda a eternidade. Obrigada, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor nos dê saúde, para que a gente possa ler agora o ano que vem, Ó Senhor Jesus. Mas vamos aproveitar hoje ainda, estamos terminando já. Só falta mais 2 dias para a gente terminar. Hoje vamos começar com Malaquias e falando um pouquinho sobre esse profeta. Estou usando a versão King James para falar um pouquinho desse profeta para a gente. Então, Malaquias é a última mensagem profética, da parte de Deus, antes do encerramento do período do Antigo Testamento. Este pequeno livro, embora livros não proféticos, como Esdras, Neemias e Crônicas, possam ter sido escritos posteriormente,
Este pequeno livro captura a mensagem essencial do Antigo Testamento e revela ao leitor a natureza de Deus e nossa relação e responsabilidade para com Ele e com as demais pessoas na comunidade pactual. Quem é o autor deste livro? Não se conhece nada a respeito do autor, exceto o seu nome. O livro enfatiza a mensagem e não o mensageiro. Deus é o orador em aproximadamente 47 dos 55 versículos que contém esse livro. Aquele que é profetizado no capítulo 3, versículo 1, para preparar o caminho para a vinda de Deus ao seu tempo, é identificado como meu mensageiro. É uma palavra idêntica ao nome do autor do livro. Portanto, a ele é dada a autoria deste livro, Malaquias. Mas não sabemos nada sobre ele, só sabemos que ele é o autor do livro. Malaquias apresenta os pecados de Judá, em grande medida, citando as próprias palavras dos israelitas, repetindo-lhes os pensamentos e descrevendo-lhes as atitudes. Malaquias se deparou com o fracasso dos sacerdotes em temer a Deus e servir ao povo de forma conscienciosa durante um período difícil. Isso contribui para a indiferença de Judá em relação a Deus, atribuindo os seus problemas econômicos e sociais à suposta infidelidade de Deus. Os israelitas estavam tratando uns aos outros com deslealdade, especialmente suas mulheres, e estavam profanando o templo mediante o casamento com mulheres pagãs. Eles também estavam retendo os seus dízimos. Então, Deus ordena uma adoração sincera, com fé genuína e verdadeira humildade. Isso incluía honrá-lo com ofertas puras, ser fiel aos acordos humanos, em especial ao pacto matrimonial, e restabelecer o dízimo de todas as suas aquisições, para indicar o seu reconhecimento de Deus como seu Deus e Rei. Então, essa é a instrução que o Senhor passa para Malaquias. Fizemos um pequeno resumo sobre esse profeta, que não temos nada a dizer sobre ele, nós não sabemos a sua genealogia, não sabemos nada dele. Bom, exceto que ele foi um profeta usado por Deus no tempo que o Senhor assim determinou. Amém? Então, hoje vamos ler, e eu faço uso da Bíblia Nova Atualizada, né? Que é de mais fácil compreensão, tá certo? Então, vamos ler os capítulos 1 e 2. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O amor do Senhor por Jacó. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubá-los outra vez. Quer dizer para você que Edom é descendência de Esaú. E a terra dele será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O que Esaú fez? Ele desprezou o direito de primogenitura. Lembra disso? Quando ele trocou uma sopa de lentilha, né, pela sua primogenitura para Jacó. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O Senhor reprova os sacerdotes. Versículo 6. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes.
que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que eu não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Em todos os lugares é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira. E torcem o nariz para isso, diz o Senhor. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Uau! Quanta repreensão, né? Senhor Jesus, oferecer até animais roubados. Uau! Nota 1, 2. Para motivar a devida adoração requerida por Deus, a fidelidade marital e o compromisso sincero com Deus, representado pelo reconhecimento de que Deus é o proprietário de tudo o que eles tinham, o Senhor lhes recorda, no capítulo 1, versículos de 2 a 5, o seu amor fiel por toda a sua história. Mas Judá contestava o amor de Deus, mostrando que havia deixado que as aflições da vida o cegasse para a fidelidade de Deus e a sua amorosa presença. Essa exaustão espiritual era a raiz não somente de ritos religiosos insultuosos, mas também da decadência e indiferença espiritual descrita por Malaquias. Nota, capítulo 1, versículos 3 a 5. O amor de Deus tinha sido abundantemente demonstrado na história recente, em contraste com o tratamento por ele dispensado à nação de Edom. Esses são os descendentes, né? Como eu já falei. Esaú, irmão de Jacó. Algum dia, Israel não mais duvidará do seu amor. Deus demonstrou seu amor ao escolher Israel dentre todas as nações para um relacionamento íntimo, para ser o seu povo. Né? Não havia só a nação de Israel, havia muitas nações, mas ele escolheu Israel. Em sua subsequente fidelidade, o Senhor diz, né? Eu amei Jacó. Se refere à escolha feita por Deus de Jacó, acima de Esaú. Jacó foi abençoado por Deus. Esaú desprezou o direito de primogenitura e o Senhor o deixou de lado. O Senhor amou Jacó acima de Esaú, como destinatário e instrumento da sua bênção. E igualmente se refere ao contínuo amor de Deus pelos descendentes de Jacó,
Deus rejeitou, de modo que não estabeleceu uma aliança, um pacto de bênção com Esaú e nem com seus descendentes, que são os edomitas. Mas, em vez disso, o Senhor os destruiu por sua rebelião. Essa nação era conhecida por sua soberba, deslealdade, ganância e violência. Você pode conferir com Jeremias, capítulo 49, versículos 7 a 22, e Amós, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Embora Deus disciplinasse Israel com severidade, ele não o destruiu completamente, certo? Como ele fez com Edom. Então, o Senhor sempre disciplinando Jacó, mas porque o amava, né? Amava a descendência de Jacó. Nota 1,6. A única resposta apropriada à santidade de Deus é o temor, que é essencial à sabedoria, como Provérbios nos fala, né? Provérbios 1,7 fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E também Malaquias, capítulo 6, versículo 9, também vai falar sobre o temor do Senhor. E a verdadeira fé, que está em Isaías 33, 6 e também capítulo 50, versículo 10. Como também a dedicação e obediência sinceras, né? Então, isso realmente agrada ao Senhor. Nota 1,7. O altar do templo é comparado a uma mesa no jantar que Deus oferece, um símbolo de hospitalidade e relacionamento. A atitude descuidada dos israelitas para com o altar mostrou quão pouco eles valorizavam o seu relacionamento com Deus. Você percebe que ele fala dos sacerdotes logo após falar de Esaú. Esaú desprezou, né, a primogenitura e logo em seguida ele fala dos sacerdotes que também estão desprezando ali o próprio Senhor. Nota 1,10. Em anos anteriores, o rei Acás tinha fechado as portas do templo para seguir a adoração idólatra. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 28 e 24. A atividade religiosa não fundamentada numa humilde adoração de Deus, como a fonte de toda a bondade e autoridade, é inútil. E não é apenas inútil como religião do tipo folha de figueira, mas lhe é repulsivo porque difama o seu caráter. Então, ele fala, quem dera fechasse a porta do meu templo, porque é preferível estar com a porta fechada do que estar servindo relaxadamente, né? Nota 11 a 14. Vem o tempo em que mesmo os gentios em toda parte reconhecerão a grandeza de Deus e o adorarão. Essa é uma profecia que está em Isaías, capítulo 59, versículo 19, e também em Ezequiel 36, versículos 20 a 36. E também está em Mateus, capítulo 8, versículo de 11 a 12, e em Romanos, capítulo 11, de 11 a 12. Entretanto, os próprios filhos de Deus, seu reino de sacerdotes, que deviam medir sua graça às nações, profanaram o seu nome. O que é o nome de Deus? É a sua natureza, é o seu caráter, a excelência como ele o revela em suas palavras e ações. Então, aqueles que dizem que lhe pertencem são chamados por seu nome, não é verdade? Vera de Deus, né? Maria de Deus, é chamado pelo nome de Deus, né? Então, se eu sou de Deus, as minhas palavras, as minhas ações não condizem com Deus, eu estou envergonhando o próprio Deus, certo? Então é isso que ele está querendo dizer aí. Aqueles que dizem que lhe pertencem, que são chamados pelo seu nome, proclamam o seu caráter, tanto em sua adoração, que é a expressão, né, invocar o nome do Senhor, que está em Gênesis 4, 26, de 21, 33, e capítulo 21, 33, se refere a louvar ou adorar.
Então, adorar tem o sentido de servir também, né? Não é só orar ou cantar ao Senhor, mas é servir também. Então, e também a súplica, como em seu comportamento. Se sua adoração ou seu comportamento distorcem o caráter santo de Deus, então eles profanam o seu nome. Isso viola a sua santidade, prejudica a sua reputação, causa-lhe vergonha e não será tolerado. Ok, vai conferir com Levítico, capítulo 22. O Senhor não vai tolerar que o nome dele seja profanado. Isso é o que Israel tinha feito antes do exílio e estava fazendo novamente. Então, Malaquias vem repreender, certo? Então, as suas ações, o que você fala, o que você faz, o que você vive, tem que expressar o próprio Deus. Senão, você está profanando o seu nome, envergonhando, né, o nome do Senhor, tornando o nome dele comum, né? Agora, vamos para o capítulo 2. O castigo dos sacerdotes. Lógico, se está fazendo algo que não condiz com o que o Senhor quer, o que acontece? Qual é o resultado? É castigo, né? Então, o castigo dos sacerdotes, capítulo 2, versículo 1. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem, não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então, vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E, de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Ele está falando aqui de Levi, né? A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão. Afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, o fato dele ser um sacerdote, estar na liderança, conduzindo o povo, ele deveria ser alguém capaz de instruir, né, de ensinar ao povo. Versículo 8. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Versículo 10, título: Advertência contra a infidelidade conjugal. Então o Senhor começa fazendo uma pergunta aqui no versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, não era para ver esse casamento misto, né? Um levita casar com uma mulher que adora outros ídolos.
E o Senhor disse que eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for. Versículo 13. Há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Por que o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança? Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O mensageiro do Senhor, versículo 17. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Ó Senhor Jesus. Então, essas palavras estavam cansando o Senhor. Vamos às nossas notas? Nota 2, de 1 a 3. Além da motivação positiva, do capítulo 1, 2 a 5, Deus decretou que se a atitude e comportamento dos sacerdotes não mudasse, ele os trataria com desprezo, como eles estavam tratando, o próprio Deus. E os removeria do serviço. Ou seja, o Senhor não quer o serviço de alguém que o despreza, Pode conferir com Levítico, capítulo 10, versículo de 1 a 3, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 a 36. Mais um para você conferir. Ezequiel 44, 6 a 14. Oséias, capítulo 4, versículo 6 a 8. Os estercos consistiam nos dejetos e resíduos sacrificiais impuros que, depois de uma festa no templo, eles eram descartados, fora do acampamento. E Deus tinha incumbido aos sacerdotes o bem-estar espiritual de Israel, Nós comentamos aqui. Eles eram para cuidar do povo, Deus tinha incumbido aos sacerdotes o bem-estar espiritual de Israel. E no tempo de Jesus, o sacerdócio de Jerusalém estava debaixo da maldição de Deus. Olha só. Pode conferir com Mateus, capítulo 16, 21. Mas a promessa de um sacerdócio levítico duradouro ainda estava em vigor. Nota 2, de 4 a 9. O pacto, ou aliança, com Levi, nos versículos 4 e 8, não se refere ao pacto com o filho de Jacó, mas ao pacto de paz que Deus estabeleceu com o levita Finéias, que é neto de Arão. Deus prometeu a Finéias e a seus descendentes um sacerdócio perpétuo, por causa do seu zelo em proteger Israel da corrupção da idolatria. O que Finéias fez? Estava tendo, os judeus estavam se prostituindo com mulheres filisteias, E ele então vem e mata os dois numa tenda. E por causa do quê? Do zelo, Por causa do zelo que ele tinha pelo nome do Senhor. E o Senhor prometeu isso para ele, para Finéias, não vai faltar descendente seu para me servir. Isso era uma bênção, Poder servir o Senhor. Toda a tribo de Levi tinha sido anteriormente separada para Deus depois de um ato similar de fidelidade no Monte Sinai.
Eles foram encarregados como os responsáveis pelo santuário e pela adoração. Então, a função da tribo de Levi era ensinar a lei a Israel e, nesse sentido, ser o mensageiro de Deus e oficial no altar. O pacto levítico foi renovado em Jeremias, no capítulo 33, versículos 14 a 22, em conexão com o pacto davídico, embora ele tenha sido restringido em Ezequiel, capítulo 44, de 10 a 16, aos descendentes de Zadok, né? Então, nem toda Levi ali poderia servir, mas os descendentes de Zadok, esses sim, embora os sacerdotes tenham quebrado o pacto, né? Revela que ele permaneceria em vigor. O fato de mestres da palavra de Deus poderem ser descritos como mensageiros sugere a contínua relevância das instruções passadas de Deus e revela a duradoura importância do papel de mestres da Bíblia entre o povo de Deus. Nota 2:10. As pessoas estavam fracassando em honrar seus relacionamentos pactuais umas com as outras. A palavra agimos traiçoeiramente, que ocorre nos versículos 10, 11, 14, 15 e 16, designa fracasso em cumprir as obrigações prometidas, ou seja, trair alguém. Aquele que faz isso é um traidor. Quem trai é um traidor. Isaías 21:2, vai conferir lá. O pacto de nossos pais é o pacto mosaico, que o Senhor prometeu a Moisés, certo? Juízes, capítulo 2, versículo 20, e 1 Reis, capítulo 8, versículo 21. Profaná-lo significa tratá-lo com desprezo. Né? Então, o Senhor fez uma aliança. Se eu desprezar essa aliança, esse pacto, né? Porque uma aliança tem os deveres e direitos dos dois lados, né? Então, se você despreza, você está violando esse pacto. Nota 11:12. A forma mais óbvia pela qual Judá estava violando o pacto era pelo casamento misto, com mulheres que adoravam deuses estranhos, introduzindo assim um elemento espiritualmente destrutivo na comunidade pactual. Uma abominação era aquele que causava uma contaminação tão grave que a destruição ou a morte eram requeridas. Então o Senhor fala, eu eliminarei aquele que fizer isso. Qualquer um que fizesse isso seria amaldiçoado. Nota 2, 13 a 14. Para se casarem com mulheres pagãs, alguns homens estavam se divorciando das suas esposas israelitas, a quem tinham jurado fidelidade diante de Deus. E fazeis isto novamente não é choro do versículo 13, mas introduz a questão do divórcio no versículo 14. Cobrindo pode ser traduzido como enquanto cobrem. O divórcio era a segunda ação detestável de traição que profanava o santuário. Versículo 11. As formas verbais dos versículos 13 a 14 são diferentes daquelas nos versículos de 11 a 12. Isso pode sugerir que Malaquias estava mais preocupado com o divórcio do que com o casamento misto. Eram dois pecados aí, né? Se divorciar era um pecado. E fazer um casamento misto era outro pecado. E os homens estavam fazendo isso. O divórcio profanava o santuário, porque as pessoas continuavam a oferecer seus sacrifícios, apesar das suas traições conjugais. Estou traindo, mas estou servindo o Senhor. Né? A recusa de Deus em responder favoravelmente às ofertas dos israelitas é a razão das lágrimas, né? O Senhor não está atendendo às suas orações, né? Eles estão em pecado, Deus não vai atender nunca, né?
provavelmente estava ligada a seus contínuos aborrecimentos econômicos e sociais. O pecado persistente esvazia a adoração de todo o sentido. Companheira, essa palavra é tradução de uma palavra para pessoa a quem alguém está ligado por amizade. Então, a sua esposa é a sua companheira, é a sua amiga, você está ligado a ela. Alvos e compromissos comuns, parentesco, pacto, sendo esse último caso aqui, sobre casamento como um pacto, né? Você pode conferir em Provérbios, capítulo 2, versículo 17. O casamento é uma aliança, é um pacto. Ezequiel 16, capítulo 8, versículo 59 a 62. Oséias, capítulo 2, versículo 16 a 20. Nota 15. A tradução e o ponto do versículo 15a é obscura, mas parece indicar que o vínculo do casamento não é apenas terreno e facilmente dissolvido, mas é o produto do Espírito de Deus, cujo propósito é produzir uma semente piedosa. Então, o casamento não é só terrenal não, espiritual também. Ó Senhor Jesus. Nota 16. Esse versículo termina repetindo o versículo 15b, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse versículo termina repetindo o versículo 15b como uma alteração significativa. Esse versículo especifica a maneira como as mulheres estavam sendo traídas. Seu marido as odiava, a ponto de divorciar-se delas por nenhuma razão legítima, o que consistia em abominável injustiça. Esse traidor insensível e sem escrúpulos para com as suas responsabilidades conjugais, que negava à esposa aquilo que se lhe comprometera a prover, dedicação, cuidado, companheirismo, proteção, intimidade, paz, justiça. Estava condenado por Deus, a pessoa estava condenada por Deus. E levava a marca do seu crime como uma roupa para todos verem. O Senhor odeia o divórcio, né? Eu quero dar uma referência para você, Deuteronômio 24:3. Vai lá conferir. Nota 2:17. A traição das pessoas, umas com as outras, era uma forma de injustiça, fracasso em dar a alguém o que lhe é devido. Mas elas acusavam Deus de injustiça por não vir socorrê-las e não punir as pessoas que elas consideravam más. A resposta irônica de Deus foi anunciar no capítulo 3, versículo de 1 a 6, um futuro mensageiro de juízo. A mesma palavra hebraica para justiça, que refinaria e purificaria o povo de Deus, inclusive os sacerdotes. Então, a gente ainda vai ler esse versículo aqui no capítulo 3, certo? Então, enfatizou aqui, né, a fidelidade, né, para com Deus, também para com a sua esposa. Mostrou também que o Senhor odeia, né? O Senhor odeia a traição. E uma advertência para nós aqui, né? Eu ganhei muito nessa palavra companheira, né? Então, uma esposa, ela não é só a sua esposa, ela é companheira, ela é sua amiga, né? É a pessoa que te ama, né? Então, você fez uma aliança com ela, não só terrenal, mas também espiritual, nos céus, né? Então, Senhor, que palavra forte aqui, né? Então, o Senhor mostra claramente aqui, eu odeio o divórcio, né? Então, ame a sua esposa, né? Mesmo que, como está, o Senhor diz aqui, né?
ame-a como você a amou nos dias da sua mocidade, porque ela é tua companheira, né? Que lindo, né? O Senhor é maravilhoso. Muito bem, então hoje eu acredito que você ganhou muito com essa palavra. Eu também, ganhei muito. Então vamos meditar nela, né? E amanhã a gente vai terminar o livro de Malaquias, olha só. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa concluir esse livro amanhã com vocês, tá bem? Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs, graças a Deus. Penúltimo dia do ano e leitura bíblica também. Ó Senhor Jesus, quanta vitória o Senhor nos tem dado. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Obrigada por nos proporcionar esse privilégio de ler toda a Bíblia em um ano, de estar perto de Ti. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nosso coração é de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. Obrigada, irmãs, por nos ouvir, por ver as nossas postagens no YouTube. Iniciamos no rádio, também agradecemos pela audiência que foi assim, extraordinária. Obrigada primeiro a Deus e depois às nossas queridas e amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. E desde já eu desejo um feliz ano novo para todas vocês. E vamos à leitura de hoje, a segunda parte, porque a irmã Vera já leu Malaquias 1 e 2, e agora Salmos 149, Provérbios 31, do 10 ao 24, e Apocalipse 21. Amém? Vamos começar aqui, Salmos 149. É o hino de louvor. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o Senhor louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem a glória e no seu leito cantem de júbilo. Versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Aleluia, irmãs, graças a Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Amém, graças a Deus. Agora vamos para Provérbios 31, a partir do 10, que fala assim: o louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os seus dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura.
Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Amém? Essa mulher virtuosa pode ser cada uma de nós se andarmos no Espírito, se andarmos em Cristo, se nós deixarmos Cristo habitar em nós. Amém? Agora vamos para Apocalipse capítulo 21, que fala assim: o novo céu e a nova terra. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. Versículo 18. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio,
o 6º de sárdio, o 7º de crisólito, o 8º de berilo, o 9º de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Que leitura maravilhosa, graças a Deus, pela Nova Jerusalém. Bom dia, irmãs. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, irmãs, nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, estamos no capítulo 7 e o subtítulo de hoje é A Igreja recebeu poder porque não tem capacidade própria de executar nada para Deus. A cruz de Cristo exterminou o nosso velho homem, sendo o fim de toda a capacidade humana. Vamos lá? Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui diz claramente: vós que sois espirituais, e não vós que tendes um padrão moral alto. Que tem padrão moral alto julga impiedosamente os que cometem falhas nessa área. Não julgue conforme sua moralidade, seu conceito moral. Isso, no entanto, não quer dizer que devemos tolerar o pecado. Não é sobre ser moral ou correto, mas sobre ser uma pessoa espiritual. O que é ser uma mulher espiritual, querida irmã? Não confunda com ser uma mulher religiosa. A mulher religiosa pode pensar de si: eu sou uma mulher espiritual, eu vou a todas as reuniões, estou em todas as escalas de serviço da igreja. Mas quando abre a boca, só sai julgamento e falta de amor. A mulher religiosa só devora e destrói. A falta de amor define claramente que não estamos no espírito, e sim na carne. Você precisa ser uma mulher espiritual. Precisa andar pelo Espírito, agir pelo Espírito, julgar pelo Espírito. Sabe qual é o primeiro indicador de uma mulher espiritual? É o amor. Tenha zelo por andar no Espírito e não cair em nenhuma tentação. Para aprender a andar pelo Espírito, eu e você precisamos permanecer dentro da câmara de ressonância e ter nossa alma transformada, alinhada e energizada pela palavra. Não julgue quem está nessa câmara sendo transformado, pois é aqui que precisamos permanecer uns com os outros em amor. O raio laser é altamente direcionável e se concentra num ponto só. É capaz de cortar aço e fazer cirurgia de alta precisão. Deus precisa de um raio laser espiritual altamente focado para executar sua obra com seu poder. No raio laser, todos os fótons têm a mesma frequência e a mesma cor. Não podemos ter cores diferentes. Deus deseja tornar-nos
de uma só cor, a cor celestial. Ter a mesma cor implica ter o mesmo comprimento de onda, e somente assim conseguiremos somar. Quando estão na mesma fase, um fóton se soma a outro fóton para andar no mesmo ciclo. Se um fóton andar em uma fase e outro fóton andar em outra fase, em algum momento um anulará o outro. O mesmo ocorre entre nós, irmãs. No raio laser espiritual, se estamos na mesma fase, quando um sobe, todos sobem. Quando um desce, todos descem. Assim você consegue intensificar, somar e amplificar a intensidade do raio. A palavra nos estimula a seguir na mesma frequência. Deus precisa transformar nossa alma, pois nossa frequência natural é diferente. É nessa câmara de ressonância que Deus nos coloca na mesma frequência. Isso não vem artificialmente, mas vem pelo Espírito por meio da palavra. Assim, somamos as forças de um e outro, sem divisão, rivalidade ou ciúme, porque tudo isso nos atrapalha, diminui nossa força e reduz nossa intensidade. Quando a intensidade aumenta a amplitude para Deus direcionar raios como raio laser a fim de fazer a sua vontade. Nesse momento, Deus pode usar a igreja como quiser, porque estamos todos debaixo do comando dele. Graças ao Senhor. Se continuarmos assim, o Senhor poderá voltar muito breve. Unidade e unanimidade. Vemos em Filipenses 2, aonde Deus tanto deseja que cheguemos após passarmos pela câmara de ressonância. Completai a minha alegria. Completar a alegria do apóstolo é completar a alegria do Senhor, que por sua vez é completar o beneplácito do Pai, sua vontade. O que o Pai quer está sendo produzido aqui na igreja, de modo que penseis a mesma coisa. Para sermos usados como instrumentos por Deus, precisamos pensar a mesma coisa. Isso não é algo fácil, né, irmãs? Nós que somos casadas, às vezes ficamos anos, né, casadas e ainda assim a gente pensa diferente. Então, só a vida de Deus mesmo é capaz de nos fazer pensar a mesma coisa, nos fazer ser unidos de alma, ter a mesma frequência, né? Só por meio da palavra. É o Senhor quem nos capacita a sermos um. Precisamos pensar a mesma coisa. Isso corresponde a ter a mesma cor, o mesmo comprimento de onda no raio laser espiritual. E continua, tenhais o mesmo amor. Ter o mesmo amor é ser coerente, é estar em fase, intensificando e somando uns com os outros. Você tem intensificado ou tem freado o movimento das irmãs da igreja? Quando abrimos nossa boca para desencorajar alguém, freamos o movimento. Quando energizamos outras, né, pela palavra, nós intensificamos o poder do raio laser. Nós podemos escolher ser aquelas que intensificam esse poder ou aqueles que freiam esse poder, né? Filipenses 2:2 prossegue: sejais unidos de alma. Ser unidos de alma é estarmos todas na mesma direção. Como seres humanos, temos dificuldade de focar no mesmo ponto. Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Eu tenho meu jeito de fazer as coisas e você tem o seu. Por isso, a câmara de ressonância também está transformando nossa alma e nos tornando unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento seria esse? O meu? O seu? Não. Todos nós saímos da câmara com o mesmo sentimento de fazer a vontade do Pai. Queremos agradar o Pai conforme seu suspiro e anelo. Este deve ser o coração da serva diligente. Executar a vontade do Pai para o nosso querido Senhor poder voltar. Essa é a nossa luta.
Não podemos contentar-nos apenas com a parte exterior. Eu já participo da operação TCI, já vou para o CEAP junto com a igreja. Isso tudo é ótimo, mas temos que atentar para o nosso interior, para a unidade real do Espírito. Quanto mais permanecermos na câmara de ressonância, mais unidade e unanimidade teremos, até ter o mesmo amor, ser unidos de alma e ter o mesmo sentimento. Você sabia que a unidade tem uma força? A unidade é capaz de derrubar uma ponte, derrubar muros e, como raio laser, cortar aço. Atos 4,32 diz: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. O resultado da imersão na palavra dos apóstolos, da perseverança na palavra, da comunhão na palavra, é produzir um só coração e uma só alma. Assim, Deus consegue operar fortemente em direção à conclusão da sua vontade. Senhor Jesus, que realmente nós sejamos um. E que nem falou aqui, né? Não é uma questão de eu ser um na minha opinião, na sua opinião, mas é um na vontade de Deus. A palavra, ela nos torna um. Ela nos faz ter o mesmo foco, a mesma direção. E quanto mais a gente permanece nessa câmara de ressonância, mais nós nos tornamos um e mais força nós temos. Porque, como foi falado, a unidade ela tem força. Na época dos apóstolos, eles tinham um coração e uma alma. E isso levava com que as coisas acontecessem. E hoje o Senhor está trabalhando isso em nós, nos fazendo um por meio da palavra. Senhor Jesus, que isso se torne muita realidade em nós. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra tem esse poder de nos tornar um só, de termos o mesmo foco, a mesma direção, o mesmo amor, o mesmo pensamento, que é de fazer a Tua vontade, de termos esse alvo na nossa vida, de cumprirmos o Teu querer, e que nós sejamos esses que energizam outros de forma positiva, Senhor, que não sejamos os que freiam, mas os que levam a igreja a avançar, levam os irmãos, as irmãs a avançarem por meio da Tua palavra. Senhor Jesus, escolhemos a Ti, escolhemos fazer a Tua vontade, escolhemos ser pessoas proativas para que a Tua vontade se cumpra na terra. Em nome de Jesus. Amém, irmãs. Que o Senhor nos faça assim, né? O temor do Senhor é o princípio